Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para nossa reflexão desse dia é: através da Bíblia, eu vejo a igreja. Quando eu estou lendo, meditando as Escrituras Sagradas, eu vejo a igreja. Eu só consigo ver a igreja através da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Nesses últimos vídeos que eu tenho postado, tenho feito e postado aí para vocês, eu tenho falado a respeito de quem é a igreja, que o templo não é igreja, que o templo é judaico. Eu tenho comentado que igrejas são pessoas, que o Espírito Santo habita em pessoas, não em casas feitas por mãos de homens. Atos 7:48. Nesses últimos vídeos e nesse canal, já são mais de 500 vídeos e todos eles, mesmo que sejam assuntos diferentes, que tenha paralelo, que tenha coincidência do mesmo assunto, mas sempre chega a um denominador comum. Sempre olhando pelo prisma da palavra de Deus. Vamos comigo aprender um pouco mais? Então eu quero dar sequência aqui àquilo que eu já tenho feito e postado nos últimos vídeos aí. Então quem já conhece o canal sabe o que eu estou falando, são os últimos vídeos. É esse assunto, eu acho que é um assunto muito importante, pertinente e atual. Bora comigo? Então quando eu leio a Bíblia, eu vejo a igreja. A palavra para a igreja, no original grego, é eclésia. Eclésia, que significa assembleia de pessoas, congregação, reunião. Ou seja, são pessoas que se reúnem. São pessoas, eu e você, nós, que venhamos ou que tenhamos essa necessidade. O homem foi feito com essa necessidade de koinonia, de reunir-se. Não importa o lugar. Isso eu quero. Gente, eu quero desmistificar. Eu tenho falado isso nos meus vídeos, neste canal. Quero desmistificar. Não é o lugar, são pessoas. Entenderam? Então não é o lugar que vai fazer. Não é o lugar que diz o que tem que ser feito. Mas aonde as pessoas estão reunidas, e Deus é que diz, é que fala, é que aconselha, é que ministra, é que conduz. Quem conhece este canal sabe muito bem o que eu estou falando, porque uma fala tem ligação com a outra. Vamos comigo. Então a palavra igreja no original é eclésia ou eclesia, que significa assembleia de Deus ou assembleia de pessoas, melhor dizendo, congregação, reunião. São pessoas que se reúnem num local. Se reúnem num local. Igreja não é templo para a habitação de Deus, nunca foi. Novo Testamento, claro. Do Velho Testamento, sim, tá? Casa de oração, casa de Deus, morada do Altíssimo, e aí vai. Já tem no canal, não vou ficar dissertando sobre isso, falando outra vez, tá? Mas no Novo Testamento, que é a igreja gentílica, não se fala em templo, não se fala em altar, como sendo físico, madeira, alvenaria, casa, templo, prédios. Não, não é grande templo, não é. Não é. Não é a mesquita? Não, não é. Não é uma sinagoga? Não, não é. Não é. Então a igreja não é templo para a habitação de Deus. Deus não habita num templo feito por mãos de homens, nem de mármore, nem revestido de ouro. O templo não serve para transmitir a ideia, nem para escolher Deus. Nunca foi. Então acorda, ó, eu costumo dizer, e tenho dito nesses últimos vídeos, tem olhos, olhos mas não veem, e tem ouvidos mas não ouvem. Jesus chamou a atenção dos religiosos da época, os bispos, os papas da época, trazendo para os dias de hoje. Jesus falou e tem falado para os pastores, bispos e até os semideuses. Agora acho que já tem semideus, né? Eles vão criando aí as hierarquias, esse povo 171. A liderança da cristandade é 171, em sua maioria. Ok? Mas elas vão sendo despertas por Deus, vão sendo despertadas por Deus. Isso que é mais importante. Então a igreja não é templo para a habitação de Deus e nunca foi. Então essa ideia não é de Deus. Tem nada a ver para a igreja gentílica, a igreja da nova aliança. Tá? Então a Bíblia é bem clara quando refere que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Já havia adiantado o versículo Atos 7:48. Atos dos Apóstolos 7:48. Volto a repetir. A igreja gentílica, a igreja do Novo Testamento, ela só começa em Atos 2 em diante. Você pode ler todo o livro de Atos
tranquilamente. Você pode ler os evangelhos, lembrando que os evangelhos foram feitos para o judeu. O judeu rejeitou, chegou o benefício até nós. Só para você lembrar. Nós somos as casas de Deus, a morada do Altíssimo no Espírito. Lembre, guarde isso de vez por todas, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, as casas em que Deus habita somos nós. Claro. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta. O profeta disse o quê? O céu é o meu trono, dizendo a respeito de Jesus. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificariam a mim, quer dizer, ao Senhor, né? Que casa, ou qual é o lugar que eu poderia sentar-me, que eu poderia repousar-me? Como, onde, quando? Um homem, um ser mortal, um ser limitado, poderia fazer alguma coisa que pudesse, digamos assim, vislumbrar a Deus? Não, não há. Porque Deus não cabe. Deus não cabe nesses lugares. Deus não cabe dentro de volto a repetir, de um templo, uma sinagoga, uma mesquita. Não, ele não cabe. Deus não foi feito para isso. Deus, ele já existiu, sempre existiu, e quando eu falo foi feito para isso, é no sentido de que Deus veio para morar em pessoas, e não em casas, de tijolos, alvenaria, com uma plaquinha em cima. Nunca foi. Então, denominação, instituição religiosa, falido, fake, não existe. E as que existem para a cristandade, para os religiosos tão somente, que não é e não pode ser segundo as Escrituras, porque estão contrariando a palavra de Deus. Então, entretanto, Deus não habita, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Já disse, Atos 7, 48 ao 50. Então pega lá Atos dos Apóstolos 7, 48 ao 50. Deus nos criou para Ele e é Ele, definitivamente, a reconciliação, o reconciliador, aquele que reside na essência e no plano de salvação e que veio através da sua humanidade, se encarnou como um homem, concretizou tudo isso, consumou todas as coisas, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Através de Jesus temos acesso ao Pai agora e podemos viver plenamente em sua presença. Estamos aqui de passagem, aqui é uma passagem. Passagem. Nós estamos aqui numa passagem. É o tempo. Passagem. Apenas de passagem. Então Jesus referiu-se isso, de si próprio para si mesmo. Redundante, mas Deus explica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só se chega, não importa de que forma, mas só se chega a Deus através de Cristo Jesus. João 14, 6. Não é através de papa, bispo, pastor, não. Filósofo, não. Não. Religião, não. Só chegamos até Deus Pai através de Cristo, o Filho. Ok? Combinado até aqui? Então vamos embora lá. Vamos porque eu quero já partir para frente. O apóstolo Paulo, quando pelo Espírito Santo escreve em primeira mão aos Coríntios e depois todas as partes em todo o tempo, ele confirma e afirma: somos templos em que o Espírito de Deus habita. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, com letra maiúscula, e que está em vós? Que habita, que está em vós. É o selo de Deus, o selo da promessa, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. Vocês não são mais de vós mesmo. Você não tem livre-arbítrio. É aí que vem o livre-arbítrio, né? É um caso, para outro momento, e o qual eu já tenho aí 2 vídeos falando sobre o livre-arbítrio, mas depois eu faço mais se for necessário, para explicar melhor. Então, 1 Coríntios 6,19. Então, vós, eu, você, nós não somos mais de nós mesmos quando nós andávamos desgarrados, fazendo o que dava na telha, ou que vinha à cabeça. Tínhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir, mas não víamos e nem ouvíamos. O mesmo apóstolo Paulo ainda escreve aos Coríntios: não sabeis vós que sois santuário de Deus no Espírito e que ele habita em vós?
Então, o Espírito Santo que habita em vós é sagrado, é santo e que vos santifica. Meu Deus do céu! 1 Coríntios 3, 16 e 17. O mesmo apóstolo Paulo, trazendo também em 1 Coríntios 3, 16 ao 17, diz, e volta a repetir, olha, vocês são o templo do Espírito Santo. Se vocês destruírem a si mesmos, Deus o destruirá. Porque quem habita em vós é sagrado, é santo, que vos santifica. Então, na mesma passagem, 1 Coríntios 6, 19, ele volta a fazer aqui um paralelo de 1 Coríntios 3, 16, 17. O autor de Hebreu nos mostra exatamente a superioridade da graça através de Jesus sobre a antiga lei, a lei de Moisés, e mostra-nos agora, a casa de Deus na nova aliança. Olha que bacana, eureka! Então, a casa de Deus no Antigo Testamento era um templo, correto? A casa de Deus na nova aliança, nesse Novo Testamento, somos nós. Aleluia, eu e você. Correto? Vamos aos finais. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, Velho Testamento, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, Cristo. Sempre foi assim. O Velho Testamento sempre mostrava, dirigia, apontava, tanto pelos reis, profetas e sacerdotes. Então, devemos entender que aqui ele estava apontando para Jesus, o Filho. Então, dá uma olhadinha lá, Hebreus 3, 4, 6, é a passagem que eu estou falando. Fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas. Este fundamento é Jesus, sempre lembrando que ele é a pedra angular, uma vez edificada no mesmo. Como pedras vivas nós somos desse edifício, ao qual todos nós somos, é a habitação de Deus no Espírito, letra maiúscula, sendo assim parte desse edifício feita pessoas na nova aliança como igreja única, aquela que será salva, aquela que será arrebatada aos ares para se encontrar com seu Senhor. Fechando aqui então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ao qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito, letra maiúscula, terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Efésios 2, 20, 22. Também vós mesmo, como pedras vivas, sois edificado espiritualmente para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 5. 1 Pedro 2, 5 e 2, 9. Tá? Você pode ler 5, 6, 7, 8, 9, você tem um entendimento melhor. Mas aqui nessa passagem, 1 Pedro 2, 5. Pessoal, tenho mais coisas e quero continuar falando sobre a igreja do Senhor, a verdadeira igreja, a igreja que a gente vê pelo um olhar mais clínico, um olhar teológico dentro das escrituras sagradas. Tá bom, meu querido, minha querida? Ó, Deus abençoe a vida de vocês, tudo que vocês estiverem fazendo. Antes que eu não, ou que eu venha me esquecer, se você estivesse no meu lugar, você estaria fazendo a mesma coisa. Peço o seu like ou dislike, que você se inscreva no canal, se porventura você não é inscrito. Toque no sininho de notificações, porque a plataforma lembra você dos próximos vídeos. Seu like ou dislike ajuda a alavancar esse vídeo, o canal, e melhora todo esse assunto ao qual tenho postado. Embaixo no rodapé, nos comentários, o que você achou e tem achado disso. Se você quiser também uma sugestão, apesar que são mais de 500 vídeos prontos para vocês de A a Z. Firmados comigo? Bora então, Deus abençoe a vida de vocês mais uma vez e até um próximo vídeo.